Gente querida, aquele abraço carinhoso, muitas felicidades para todo mundo que está acompanhando a Gazeta MS Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje é terça-feira, é um dia muito bacana. Hoje, 5 de dezembro de 2023, é Dia Mundial do Solo. Todo carinho, cuidado com o meio ambiente, Dia Internacional do Voluntário, aniversário de Maceió, Dia Nacional da Pastoral da Criança, Dia do Médico de Família e Comunidade e Dia da Acessibilidade, tá? Hoje, então, a gente está homenageando esse pessoal e você que já está acompanhando a gente aí, eu quero dizer para você que quem está conosco ali é o Leomar, ex-zagueiro do Comercial de Campo Grande, o Leomar, que foi uma muralha na década de 80. O que esse homem me deu de dor de cabeça, cara, é brincadeira, porque o Biratã não conseguia ganhar do Comercial em Campo Grande, né? Teve que passar vários tempos aí, vários campeonatos, várias competições. A gente, quando ia para Campo Grande, que perdia de 3-0, já era empate. Era terrível, viu? E o Leomar era um desses responsáveis aí. O time estava ganhando de 4-0 e ele dando um carrinho no meio do campo. Ele não dava moleza, não. Atitude mesmo. Ô, Léo, que bacana, cara. Comentarista esportivo. Como é que você tá, meu irmão? Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer poder falar com você novamente, poder estar presente nesse seu programa, nesse bate-papo que a gente está fazendo agora. E eu agradeço já de imediato essas palavras suas aí, que eu sempre fui um bom jogador. Como a gente conversou agora há pouco dos bastidores aí, eu sempre fui um grande jogador, porque não tinha ninguém com a minha altura, talvez, né? Futebol era uma coisa normal, mas a minha altura realmente facilitava em algumas ocasiões. E não foi sempre, não. Eu também passei muita raiva com o time do Biratã, porque era sempre um time bem armado, que quando jogava aí em Dourados era muito difícil de ser batido, e quando vinha para o Morenão sempre queria aprontar alguma coisa. Sei que tive algumas vantagens, né? Venci alguns jogos, mas eu tenho um carinho muito especial, não só pelo Biratã, como também pelo CAD, que foi uma outra equipe daí, e principalmente por as pessoas que eram daquela época e ainda continuam no esporte. Ô, Leomar, você chegou a jogar contra o CAD também? Sim, eu joguei contra o CAD. A minha época no futebol teve CAD, teve o Biratã, teve um pouco do Comercial de Ponta Porã também, que a gente tem saudade, mas contra o CAD foram duelos muito difíceis, porque o CAD sempre chegava e sempre vinha com bons jogadores. O caso de Bom Ferrari, time. Amauri, Adir, Altair, Baiano. Então era sempre um time que dificultava para qualquer adversário. O Biratã Ô, também. Eu cheguei a jogar contra o Biratã quando o Rivelino jogou. Teve um jogo que o Rivelino jogou pelo Biratã, um amistoso. Sou muito amigo do Cláudio Basílio, que fez uma boa história também aí no Biratã. E sempre os times de Dourados, na minha época, complicavam bastante para nós. E era muito difícil eu jogar no Estádio da Leda, ainda era o Estádio da Leda, era muito difícil eu jogar lá. E quando eles vinham para cá, vinham sempre muito bem armados também, complicava bastante da gente. você chegou a jogar no Douradão, Leomar? Pelo campeonato ou Sim, só depois jogou? já. Não, cheguei a jogar campeonato no Douradão. Eu acho que foram nos primeiros anos em Ah, que o Douradão já foi colocado à disposição, e também era muito difícil de jogar, porque o tipo de grama que usavam no Douradão na época era uma grama diferenciada do que a gente jogava aqui no Morenão, até mesmo em Corumbá, em outros locais. E a dimensão também do campo era bastante grande, e aí a gente tinha uma certa dificuldade de se adaptar. Sempre foi difícil jogar em Dourados, sempre, tanto na época do Estádio da Leda, quanto depois do Douradão, mas eu tive o prazer de jogar no Douradão, sim. tá certo. Ô, Leomar, fala para mim aí, você chegou, qual foi a sua melhor dupla? Lembra? Você jogou com o Reacir? Você jogou além do comercial? Como é que foi a sua carreira futebolística, Não, Leomar? Você é campograndense? a, eu sou campograndense, e na realidade eu jogava aqui em times de categorias menores, categorias inferiores Hum. aqui no Corinthians, que revelou Miller, Paulinho Batistotti e alguns outros jogadores, de um Uhum. aficionado do futebol, que pegava a garotada, fazia um time
E depois eu me destaquei nesse time e fui para o Júnior, para as equipes inferiores do Operário. Eu comecei, na realidade, no futebol, no Operário, passei pelas categorias inferiores e eu fui disputar um campeonato brasileiro estudantil em Brasília, pela seleção de Mato Grosso do Sul. E tinham diversos jogadores. O Miller, na realidade, eu comecei a jogar não como zagueiro, eu jogava como volante. E eu fazia o meio-campo com o Miller e fomos para Brasília disputar um campeonato escolar. E lá tinha olheiros, era como se fosse uma Copa São Paulo, mas de categoria abaixo da categoria júnior. E lá, olheiros do Botafogo de Ribeirão Preto me chamaram, me convidaram para fazer um período de testes lá. Eu fui para Ribeirão Preto e já fiquei na equipe lá. Fui no meio do ano, praticamente, e fiquei o resto do ano lá disputando o Campeonato Paulista, mesmo sendo vinculado ao Operário ainda. E aí, no final do ano, no final desse campeonato, eles queriam que eu fosse para Ribeirão Preto em definitivo para poder disputar a Copa São Paulo de Júnior pelo Botafogo. E no Botafogo de Ribeirão Preto eu fazia como volante o meio-campo com o Raí, que depois foi para São Paulo e tudo mais. O Marco Antônio Boiadeiro, o Wagner Mancini jogou comigo, jogamos juntos no Botafogo de Ribeirão. E de lá eu tentei novamente voltar aqui para o Operário e para eles me liberarem para o Botafogo. Mas infelizmente não houve acordo e eu tive que parar de jogar. Eu fiquei um ano sem jogar e na época eu estava já começando a fazer faculdade. Parei de jogar, continuei meus estudos e um ano depois eu fui para o comercial, aí eu já poderia ter vínculo com outra equipe. Fui para o comercial. Do comercial eu fiquei na equipe de base, disputei um campeonato estadual pelo Taveirópolis e depois eu fui, quando eu disputei o campeonato brasileiro pelo comercial, fomos campeões estaduais, eu fui para o Guarani de Campinas, depois eu fui para o Nacional de Manaus. Em Campinas eu era dupla de zaga com o Ricardo Rocha. Eu tive sorte de ter bons companheiros, Só isso, né? Só isso. De zaga. Na época eu fui com o Ricardo Rocha, o Guarani tinha sido vice-campeão brasileiro, tinha Evair, João Paulo, o Marco Antônio Boiadeiro, o Wagner Mancini, o Tite, que hoje é treinador, também era daquele time do Guarani. Do Guarani eu fui para Manaus, para o Nacional de Manaus, voltei para Campo Grande, fui para Novo Horizonte, para o Novo Horizontino, e tive um outro companheiro de zaga muito bom também, o Márcio Santos, que depois foi tetracampeão. Aí de Novo Horizonte eu fui para Olímpia e foi me dando aquele bichinho do presta atenção, né? Porque eu estava indo para tudo quanto é lugar e sempre o comercial pedia um valor muito alto para minha venda, para minha transferência, e eu acabava voltando para Campo Grande. Eu tinha feito faculdade, eu fiz 2 faculdades, fiz economia, fiz administração, e esse fato de estar em tudo quanto é lugar e não estar em lugar nenhum me atentou para o futuro. Eu já estava com 26 para 27 anos e acabou que eu resolvi parar de jogar futebol. Depois de Novo Horizonte, eu ainda fui para Olímpia, no interior de São Paulo, e acabou que eu resolvi. Estava com 27 anos, 27, 28 anos. Hoje eu estou com 59. Quando eu fui, eu estava com 26. O último time que eu joguei, 26 para 27 anos. Ainda tinha muita coisa para fazer, mas essa situação do vai e vem e o comercial pedindo valores muito altos para me negociar, eu acabei desistindo e segui uma carreira profissional, aí virei gerente de banco, aí eu fui tratar da minha parte que eu estudei, que eu me preparei durante um certo período para depois do futebol. Eu antecipei a minha saída do futebol. Parabéns, parabéns. E já era casado? Como é que era a tua vida já conjugal, Léo? Não. Eu sempre fui. Eu casei eu tive um relacionamento de 8 anos antes de casar. Enquanto eu estava jogando futebol, eu estava com a atual esposa. E aí, quando eu parei, uma das razões também com que eu parei de jogar é para constituir família, para poder firmar realmente, colocar o pé em algum lugar seguro, para ter um futuro melhor. E aí sim, eu casei, fui para o governo do estado, fui para banco, então hoje eu me tornei um funcionário público também. A questão de uns 10, 12 anos aí eu venho na administração pública, exercendo tanto como economista e administrador,
como também prestando serviço na área de esporte, de secretarias estaduais, municipais, porque depois disso também eu fiz alguns cursos de gestão esportiva, de treinador e tudo, mas eu não quis exercer a parte campo. Então eu fico um pouco mais na retaguarda, eu fiz gestão esportiva, Legal, Léo. isso me ajuda aqui a dar algum suporte, alguma coisa para os times daqui, e até também para os órgãos públicos, né, do esporte em que eu já atuei, já passei por aqui. Ô, Léo, tem uma questão de quem passou, né, Léo? E ele está voltando agora, a questão de internet, ele está voltando já, pode ficar sossegado, que o Leomar já volta aí conosco, né? Isso é normal, essa queda de internet, né? A gente está ao vivo, mas ele acabou saindo, ele está retornando. Pode retornar, Léo, normalmente, para que a gente possa terminar aí esse papo tão gostoso com o Leomar, que marcou a sua vida de forma extraordinária, né? Estamos falando com o Leomar Galberto Ferreira, Leomar Galberto Ferreira, caiu a internet deles ao vivo. Vamos aguardar aqui, ver se ele retorna novamente aqui o Léo. Deve ser também questão de sinal, né, lá na capital. E eu quero agradecer o Léo, que trouxe para a gente aqui esta informação tão bacana da sua carreira, da sua vida. Voltou o Léo. Ao vivo é assim mesmo, e internet é isso, né, Léo? Tranquilo, isso daí faz parte do dia a dia, isso daí não tem problema, não. Ô, Léo, a gente tem assim uma questão de falar, mas no meu tempo era assim, era diferente e tal. Acho que cada geração é geração, né? De repente hoje está mudado, porque dificilmente a gente via gols de cabeça, acontecia, mas é difícil, né? Parece que havia mais treinamento com relação à defensiva, jogadores de trás, jogador não pode dar bico, o chutão, né, que a gente fala, enfim. Sei lá, mudou muita coisa, Léo? Sempre muda, né? Tudo na vida da gente muda, tudo passa, tudo que hoje está por cima, amanhã já pode estar por baixo, tá? Eu sempre aprendi isso, a vida é um ciclo. Por mais a gente prestar atenção em todos os setores, em toda a sua vida, a gente tem momentos de alto e baixo, precisa estar sempre preparado, quando você estiver por cima, estar sempre preparado para que quando você não estiver tão assim, ou estiver em outra situação, a gente possa manter o mesmo nível, né? E o futebol mudou muito. Algumas coisas mudaram radicalmente e outras não. Outras mudaram para melhor e outras nem tanto assim. Essa parte técnica, a gente estava conversando também aí em off, nem sempre você está dizendo sobre bola alta, sobre cruzamento e tal. Hoje joga-se muito com bola alta. Os times tocam, mantêm a posse de bola, mas uma das formas de se entrar, de chegar mais perto do gol adversário, são as bolas altas. E aí o jogador de estatura, mas principalmente de colocação e de atitude. Atitude é aquela coisa no futebol que você cria, você faz o movimento. Tanto no ataque, para criar espaço, para que seja preenchido por algum jogador e sair de marcação, quanto também nessas bolas de disputa de bola alta. Uma colocação pode decidir uma partida. Às vezes o jogador se coloca bem e pode ter mais condições de finalizar, sair de marcação, prestar atenção. E zagueiro é muito complicado, porque no simples gesto de movimentação do corpo do atacante pode te tirar da jogada. Então tem que estar sempre atento. É claro que estatura, que impulsão, que velocidade, isso influi individualmente. Tem alguns jogadores que se destacam pela velocidade, mas não tem tanta colocação para que tire a bola, para que defenda o seu gol de maneira correta, né? Mas na minha época mudou bastante. Eu não gosto realmente de falar assim na minha época ou quando eu jogava, mas infelizmente a gente tem que remeter a isso para poder trazer para a situação atual, né? Não tem como a gente falar de outra forma. Acontecia muito. Você vê, eu tive com o Márcio Santos no Novo Horizontino, nós somos vice-campeões brasileiros, perdendo para o Bragantino na época, né? Mas assim, era muito tranquilo, porque, diga. Não, pode falar do Márcio Santos, baita do zagueiro, seleção e tudo, né?
O Márcio Santos, que você jogou no Novo Horizontino, jogador de seleção, né? Depois chegou à seleção. Mas eu gostaria, Léo, que você falasse pra gente, Léo, a tua passagem como jornalista, que você foi comentarista da TV Morena, e muito bom. O nosso treinador na época era o Dudu e depois foi o Nelsinho Batista. Foi. Certo, certo. Foi. O ao vivo é isso daí, dá um delay danado, mas vamos que vamos. Por favor, repita que eu não consegui te ouvir. A minha passagem como? Não, jornalista, comentarista da TV Morena, um trabalho excepcional que você fez no rádio aí, e você também manja e domina, né? E fala para mim, então, da tua passagem na você estava imprensa, falando sobre a a tua passagem na minha imprensa, passagem ô Leomar, como... a final da Série B, Portuguesa e Corumbaense lá em Sidrolândia, e o Copel, que sofreu um AVC, né? Nesta segunda-feira. São 3 assuntos num só, vai lá. Eu tava te falando sobre com o Márcio Santos, na época que jogávamos no Novo Horizontino, e sobre bolas alçadas, sobre tudo isso. Às vezes, nós dois éramos altos, somos altos, né? E o que mais influenciava era a colocação nossa, a disposição nossa, a colocação nossa dentro do campo. E isso, o treinador da época era o Dudu, depois o Nelsinho Batista, são ex-jogadores. Então, facilitava bastante. Orientava, conversava, trocávamos ideia, olha, eu acho que assim dá, eu acho que assim não dá. E é mais fácil a pessoa que foi jogador ser treinador, porque ele já passou em algumas situações e consegue entender e passar informações. O que às vezes acontece é que nem sempre o que o ex-atleta consegue se fazer entender pelas pessoas que ele está comandando, que ele está dirigindo. Então, é muito importante essa comunicação. A pessoa, às vezes, sabe, mas não tem como passar isso que ele sabe para as outras pessoas usarem, né? E eu tive muita sorte no futebol de jogar em grandes equipes, em boas equipes, que Novo Horizontino, Guarani, Nacional de Manaus também, a gente aprende um outro lado da situação, porque nós temos que tornar, nesses clubes menores ou de menor expressão, nós temos que nos passar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente já usar de forma positiva e passar isso para os outros jogadores. A experiência, a tranquilidade, a situação em que precisa ter calma, a situação em que precisa ter uma reação, né? Isso só quem joga em time grande, disputa grandes campeonatos, é que pode ter essa experiência. E é muito importante a gente saber usar e passar isso para as outras pessoas. E quando eu tive a oportunidade, eu acho que eu consegui fazer isso. Tá bom, Léo. Assunto agora, Léo. Imprensa que você passou pela Morena, a Série B que termina domingo em Sidrolândia, Corumbá e Portuguesa, e o Copel que sofreu esse AVC nesta segunda-feira. Chegou aí? Vamos aguardar chegar no Léo lá o delay. Ouviu? Chegou aí, Léo, beleza? Nessa sequência, eu vou começar primeiro pelo caso do Copel e até comentar alguma situação que acontece com todos os ex-jogadores. Realmente a situação lá, e agora o delay que está chegando lá, né? Está atrapalhando bastante aqui o Léo. Vamos. E ele também tem uma reunião daqui a pouco, né? Pode tirar ele aí, Cássio. Vamos aguardar o retorno do Léo para que ele possa fazer as suas considerações aqui. Eu quero agradecer pela presença dele, pelo papo tão amigável, né?
que ele nos traz aqui, e a gente precisa fazer esse alinhamento realmente, porque é importantíssimo, viu? E o Leomar é um jogador que já trouxe aí, né, o seu currículo, jogador de caráter, jogador que ele era realmente, ele buscava o seu espaço, né? Consegui voltar. Eu tava te dizendo sobre os ex-jogadores, né? Vou começar pelo caso do Copel. Eu sempre me preocupei com o depois do futebol. Eu tive uma chance de participar de um evento, quando estava no Guarani, que estava o Paulo Roberto Falcão, grande Falcão, jogador do Internacional e tudo mais. Eu fui convidado para participar de uma pelada com os ex-jogadores do Guarani na chácara do Chitãozinho, Chororó, e o Falcão estava. E a gente conversando sobre futebol, sobre algumas outras coisas, e ele disse que o futebol na vida da gente é um parênteses. Um parênteses numa frase. A frase, tem um parênteses e depois continua a frase. O futebol é isso na vida da gente. Tem o antes do futebol, tem o futebol, que é o parênteses da frase, e depois a vida continua. A gente precisa se preparar para o depois do futebol. É muito fácil quando se joga, tudo vem à mão, todo mundo te conhece, tudo que você precisa você consegue, tem um bom salário em algumas ocasiões, e talvez a gente não consiga aproveitar isso. Então, na fase do futebol, é preciso saber usar o futebol para poder, no futuro, ter um futuro melhor. A carreira é muito curta. A carreira de jogador de futebol são 10, 15 anos, ao passo que numa carreira normal são 35 anos de trabalho para você se aposentar, né? Então, é preciso se preparar realmente. E o que mais importante é o ostracismo, porque depois que, enquanto você está jogando, todas as câmeras, todas as mídias se voltam para você. Você vai parando, à medida que você vai parando no futebol, você vai perdendo isso. E alguns jogadores não conseguem administrar dessa forma. Sentem falta, entram em depressão, procuram álcool, droga. E eu procuro, dentro do possível, ajudar esses ex-jogadores. A gente está aqui, tem alguns privilégios, algumas coisas que a gente precisa passar. E esses jogadores talvez não tenham condições. Existem muitos jogadores que estão, infelizmente, passando fome ou com grande necessidade. E eu procuro ajudar da melhor maneira possível, dentro do que eu puder, orientar, buscar o conhecimento que eu tenho para poder ajudar cada vez mais esses ex-jogadores. O Copel é um deles. Copel, Gonçalves, Pastoril, Paulão, goleiro, diversos outros jogadores. Então, o Copel estava em processo de depressão. Eu tenho conversado muito com ele, tentando reanimá-lo, mas ele estava em processo de depressão. E ontem, assistindo televisão, em pé, na casa. O som, né, o sinal de Campo Grande. Eu quero lembrar que a Conmebol divulgou nesta segunda-feira 14 cidades que sediarão a Copa América de 2024 nos Estados Unidos, viu? A entidade também detalhou o calendário da competição, que acontecerá entre os dias 20 de junho e 14 de julho, tá bom? Então, cada estádio receberá entre 2 e 3 partidas durante o torneio. Das 14 sedes, 10 são utilizadas normalmente por times de futebol americano, como o Hard Rock Stadium. Rock, é isso? Hard Rock Stadium. Hard Rock Stadium. Lá tem rock, né? É um estádio do rock, é isso? Miami, cidade do rock. Então tá. Os jogos da seleção brasileira serão disputados na costa oeste dos Estados Unidos, nas cidades de Las Vegas, Inglewood e Santa Clara. Inglewood. O que é Inglewood? É uma cidade inglesa? Pois é, mas Inglewood, o que significa Inglewood? Sua estreia será no dia 24
de junho contra um adversário ainda a ser definido, tá bom? Muito bem, o Santos depende apenas de si, uma vitória para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, eu vou ficando por aqui, porque é o seguinte, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro definiu os últimos times classificados à Copa do Brasil 2024, com Atlético Paranaense, né, classificado de forma direta para a terceira fase do torneio. Cianorte acabou sendo o último participante confirmado no torneio, que tem, em sua maioria, clubes de São Paulo. Só para a gente encerrar com o Léo. Léo, coloca o Léo. Brigadão, Léo. Brigadão pela participação, pelo carinho. É isso mesmo, ao vivo é assim, sinal que cai e que levanta, mas eu quero agradecer a você pela sua participação aqui. Vamos continuar falando acerca de esporte, acerca daquilo que você tem para nos, evidentemente, a tua experiência, né? Para nos ensinar, tá bom, Léo? Abração para você. Ok, obrigado. Desculpe por essa situação que a gente também não tem como prever, mas eu estou sempre à sua disposição. Quando você precisar, quando quiser, a gente bater um papo, falar alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Muito obrigado por terem dado essa oportunidade. Parabéns pelo programa, pela sua forma de agir e de tratar o nosso futebol. Muito obrigado a todos. Valeu, obrigado, Léo. A gente está ficando por aqui, tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta numa outra oportunidade com outros detalhes, tá certo? Vamos tentar hoje falar com Rio Brilhante, aliás, com Sidrolândia, aniversário de Sidrolândia, e tem a final da segunda divisão em Sidrolândia neste domingo. E a Gazeta está se preparando aí para a gente fazer um trabalho lá legal. Estamos aí, né? Tá certo? Então tá bom. Eu falo aqui ou falo aqui? Vamos ver. Vira ali, vira na outra lá. Vamos ver, Cássio, como é que eu fico. Ah, essa é outra. Essa é a Câmara 2. Aí agora na Câmara 1, Cássio, vai lá. E a Câmara 2 agora, cara? Vai lá, Câmara 2. Essa é a Câmara 2? E a 1? A 1 é essa? Tá bom. Obrigado, gente. Fique com Deus. Alegria sempre, a alegria do Senhor é a nossa força. Tchau.